Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando hoje o terceiro Simpoast. Vou começar um pouquinho, falando um pouquinho do contexto do Simpoast. Trouxe um resuminho aqui que eu vou colocar para vocês, só um minutinho. Para a gente falar um pouquinho do contexto do Simpoast, já que estamos na terceira edição. Vamos lá, gente. Então, o terceiro Simpoast, que é o Simpósio de Estudos Históricos sobre o Associativismo e o Sindicalismo dos Trabalhadores em Educação, da experiência do conceito de experiências na história do associativismo e do sindicalismo dos trabalhadores em educação. Nosso evento está com abertura agora e vamos finalizar o trabalho no sábado, dia 9. Temos um evento esse ano híbrido, depois da pandemia, com toda essa distância social, que a pandemia nos colocou. Pela primeira vez, vamos conseguir fazer pelo menos uma parte do evento no presencial, que a pandemia pelo menos trouxe para a gente a facilidade da tecnologia. Por exemplo, hoje a gente consegue fazer um evento com pessoas que estão em outros estados e até mesmo outros países, conseguindo participar, porque às vezes um evento totalmente presencial não nos possibilita isso, porque todos nós sabemos a correria do dia a dia, os compromissos. Então, essa questão do híbrido nos permite isso, termos aqui conosco pessoas que estão fisicamente distantes, mas que a tecnologia tem também um lado positivo, que é essa aproximação. Então, hoje e amanhã será online, aqui pelo Meet, e no sábado faremos um encontro presencial, depois de tanto tempo, que será na sede da POSP em São Paulo. Mas eu vou falar um pouquinho mais da programação já já. Então, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico do Simpoast, como que ele surgiu, um pouquinho do que a gente teve nas outras duas edições, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa história e desse evento, que está criando corpo. Cada edição, ele fica um pouquinho maior. A abertura será realizada por mim e pela Elida Lança. Então, vamos lá. A primeira edição do Simpoast foi realizada em 2019. Tivemos aí algumas universidades e grupos de pesquisas envolvidos. Ele foi sediado na Universidade 9 de Julho, dentro do programa de pós-graduação em educação, PPGE, mas ele contou também com a participação de outros programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação da USP, o programa de pós-graduação da UFSCar, e também do CEDIM, que não está aqui, que eu acabei esquecendo de incluir, mas que também participou na primeira edição. Então, foi um evento que iniciou em 2019, já com várias universidades importantes envolvidas e grupos de pesquisa, e que ele foi tomando corpo. E por que o Simpoast? O Simpoast, ele parte dessa necessidade, de dar visibilidade para as nossas pesquisas que estão focadas na preservação da memória, na historiografia, na história da educação, dos movimentos sociais, das associações e sindicatos dos trabalhadores. Então, a gente trouxe esse evento como um pedacinho ali da Rede Haste, dos eventos que envolvem a Rede Haste, que agora tomou uma proporção muito grande, de uns anos para cá. Então, é um evento que ele surge nesse contexto, de dar essa visibilidade para esses trabalhos, dentro desses grupos de pesquisa e outros, tá? Então, esse foi o primeiro em 2019, que foi sediado dentro da Universidade 9 de Julho, a Uninove. E organizado pelo Grupis,
pelo professor Carlos Bauer e com o apoio das outras instituições já mencionadas, tá? E dos outros grupos de pesquisa. Depois a gente tem a segunda edição do Simpoast, Memória, Fontes Orais e Testemunhais na pesquisa sobre a história do associativismo e do sindicalismo dos trabalhadores em educação. Essa edição do evento teve a participação das mesmas entidades citadas anteriormente, e a gente tem aí também agora o Grupo de Estudos Trabalho, Saúde e Subjetividade, o NITS, da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, da Unicamp. Então, a gente tem aí uma segunda edição que aconteceu dentro da pandemia, totalmente online, e agora a gente vai para a nossa terceira edição, Simpósio de Estudos Históricos sobre o Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores em Educação, da experiência do conceito e de experiência na história do associativismo e do sindicalismo dos trabalhadores em educação. Então, a nossa preocupação também das pesquisas que a gente realiza dentro do Grupis, é a valorização das fontes orais, a preservação da memória, é uma historiografia focada nas fontes contra-hegemônicas, nas fontes como dizem, nas fontes que vêm de baixo. Então, é uma preocupação em registrar, em estudar, em pesquisar outras fontes de pesquisa e valorizando as memórias de personagens que participaram de momentos importantes das entidades e da história da educação. Então, a gente valoriza muito o trabalho com a história oral, utilizamos aí o Thompson, né, um dos autores que trabalha bastante esse conceito, então é um autor que a gente utiliza muito nas nossas pesquisas. Então, a gente abre hoje os trabalhos, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a programação, para vocês. Acredito que todo mundo já dá uma olhadinha no site, mas vamos dar uma relembrada, tá bom? Hoje a gente tem a abertura agora, daí teremos a mesa 1, da experiência do conceito de experiência na história do associativismo e do sindicalismo dos trabalhadores em educação, que ela começa às 10 horas, compõe essa mesa Regina Sheila Bordalo Martins, da Sind Educação do Maranhão, Solange Leone, da Secretaria Municipal de Educação do Santo André, Vanessa Pereira Morim, CIMED e SEDUC Maranhão, Cássio Diniz da UMG, e a coordenada pela Karim Moraes, da Prefeitura de São Paulo, tá? Aí temos na parte da tarde a mesa 2, a Organização Docente Internacional, História e Perspectivas, com a Isabela Del Corso, o professor Antônio Teodoro, da Lusófona, de Portugal, Maria Tereza Lechuga, da UNAM, COCAL, representante do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, e será coordenada pelo Jonathan Gomes, da Secretaria Estadual da Educação, e Uninove. Para amanhã, teremos as sessões de comunicação e posts, temos 4 sessões, e aí vocês conseguem olhar a programação certinha no site, tá, do evento. E também é uma parte muito importante do simpósio, que é onde a gente tem acesso às pesquisas e a gente discute um pouquinho o que está sendo estudado no momento. Depois teremos a mesa redonda 3, Militância e Engajamento Político no Movimento Nacional dos Trabalhadores em Educação, da Danusa Mendes Almeida, com a professora Marília Ferreira Júnior, da UFSCar, e coordenada pela Lucilene Pisanetti. Teremos agora, no sábado, a parte presencial, que será realizada na sede da POSP, tá? Então, às 14 horas tem início presencialmente, será uma reunião de trabalho para
discutir um pouquinho o evento e próximos passos e a conjuntura. Teremos lançamento de livros, e nesse caso teremos vários lançamentos, porque o nosso grupo produziu bastante coisa nesse período de pandemia, então vamos aproveitar que não tivemos nenhum encontro ainda presencial, e vamos fazer o relançamento presencial, porque a gente já fez online, mas presencial é sempre mais gostoso, né? Esse contato, né? Que não tem jeito, a tecnologia não consegue suprir. Teremos também um sarau musical, dramatúrgico e poético, a confraternização entre os participantes do evento, tá? Essa parte será coordenada pela Michele Fernandes, pelo André Gabriel e pelo Thiago Mello. Depois teremos o encerramento pela professora Elida Lança, o professor Evaldo Pioli, a Elida da Secretaria Estadual da Educação, o professor Evaldo Pioli da Unicamp e o professor Everaldo Andrade da USP. Será distribuído vários livros, tá, sobre o tema, que serão os livros que a gente produziu nesse período. Aí eu queria mostrar para vocês a edição. Eu gostaria de mostrar para vocês a primeira edição do livro do Simpoast, tá, que foi feito o evento em 2019. Vamos lançar a segunda edição dos trabalhos apresentados e publicados, apresentados em 2021, e que vamos publicar agora e fazer essa divulgação no evento, na POSP sábado. Então, teremos aí o lançamento do segundo livro, e o resultado, né, das apresentações, das comunicações, dos trabalhos que serão enviados, será feito o terceiro livro, resultado desse evento de hoje. Então, assim, eu acho que esse evento é extremamente importante nesse momento. Ontem tivemos uma perda histórica aqui no estado de São Paulo, não sei se vocês acompanharam, mas mais um ataque neoliberal, aprovaram a privatização da Sabesp, então foi uma perda enorme, porque todo mundo sabe os prejuízos que a gente tem cada vez que uma empresa fundamental é privatizada, entregue às empresas que visam somente o lucro. Então, a gente teve aí uma perda, né, assim, extrema, assim, estou extremamente chateada com isso, e acredito que todos que estão aqui também. Então, eventos como o Simpoast, como o da Rede Haste, são eventos, assim, extremamente importantes. Por quê? Porque são lugares de resistência a esses preceitos neoliberais, essas políticas que estão aí a cada dia mais acabando com a nossa sobrevivência, né? A gente viu o que aconteceu com a Enel, agora há pouco tempo atrás, agora a gente está indo pelo mesmo caminho com a Sabesp. Então, achei importante aí registrar, a gente está com esse governo de extrema-direita aqui em São Paulo, então achei importante registrar esse fato que aconteceu ontem aqui no nosso evento, porque aqui é um espaço de resistência, tá? Então, aqui é um lugar para a gente pensar sobre isso também, além de apresentar os nossos pesquisas, nossos estudos, que estão aí com esse olhar, né? Esse olhar de resistência a todos esses avanços e essas perdas que estamos tendo aí desde 2019. Aliás, um pouco antes, né, quando a gente teve o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, mas aí se aprofundou em 2019, e graças a Deus a gente superou pelo menos isso em rede nacional. Então, eu acho importante dar uma registrada nisso, tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas aqui, é muito importante a presença de vocês, e agora eu vou chamar a Elida para continuar essa abertura. Muito obrigada. Obrigada, Vivi. Bom dia a todas as pessoas, novamente. Para quem não me conhece, sou Elida Lança, e estou nessa empreitada com o Bauer e sua trupe há um bocado de tempo, mais de 10 anos já. Então, eu acho que começo fazendo esse destaque, né, do quanto o Bauer
é importante na construção e na manutenção desse grupo, que é um grupo que, quando está bem, vai bem, quando não está bem, um arrasta o outro e vai, é uma rede de verdade. E até quando a gente está capengando, ainda que o termo não devesse caber num evento acadêmico, mas é isso, quando a gente está capengando, a gente consegue seguir, porque sempre tem alguém puxando a gente pela mão. Então, é muito bom estar e fazer parte e ser muito puxada por essas pessoas. E a culpa é toda sua, Bauer, completamente sua, porque é o jeito que você vive, então você nos ensina a viver assim também. É muito significativo para mim poder fazer esse agradecimento, e eu tenho certeza que posso falar em nome de todas as pessoas do Grupis aqui. E aí é claro que eu me referi inicialmente às questões pessoais e interpessoais, né? Agora, o significado do evento para nós do Grupis é gigante, né? Ele consolida as pesquisas, as produções, o empenho, o esforço. Então, é o resultado dessa disposição, dessa insistência incansável, ou quase sempre incansável. Tem dia que a gente cansa, mas no dia seguinte a gente segue, né? Em seguir pesquisando um tema que é tão marginalizado, inclusive dentro da própria academia. Então, eu não tenho nenhuma tendência a ser vitimista, mas a gente sabe as porradas que a gente leva por aí, e tudo bem. A gente segue levando e encarando. Claro que me refiro a questões teóricas, né? Nesse sentido. Então, organizar e participar do Simpoast, o terceiro Simpoast, é muito significativo nesse sentido, né? Então, já está virando tradição, a ideia é essa mesmo, é manter a regularidade do evento para poder mostrar o que a gente vem produzindo, saber o que as pessoas estão produzindo por aí. A gente sempre conhece muita gente bacana, muitos trabalhos importantes nesses eventos, e não é diferente no Simpoast. E pelo que eu vi dos títulos aí, das sessões, tem coisas que eu fiquei bastante curiosa, interessada, e as mesas prometem também. Então, torna pública essa produção, essa pesquisa, nessa via de mão dupla, né, de conhecer outras pessoas também, de outras instituições, de outras regiões, às vezes até de outros países. A gente vem estudando isso há algum tempo, é claro que é nada perto do todo, mas a gente já aprendeu que, com a história, né, que as conquistas da classe trabalhadora, elas chegam a partir da organização e da reivindicação dos trabalhadores. A história prova isso para a gente. Então, com os trabalhadores da educação não é diferente. Então, é isso que a gente vem buscando compreender, de que maneira as entidades vêm se organizando ou se organizaram no passado, como as lutas são construídas, as potências, as dificuldades, os destaques. Nesse sentido que a gente vem buscando compreender como a luta desta categoria, ou dessas categorias, né, dos trabalhadores em educação, vem acontecendo aí no decorrer da história e também na atualidade, a depender da pesquisa. Como o Bauer sempre diz para a gente aprende com as pesquisas e a gente acaba contribuindo e escrevendo páginas da história da educação brasileira que até então não estavam escritas. Esse é um objetivo, talvez um dos objetivos centrais da maioria das pesquisas que se realizam dentro do Grupis. Agora, é inevitável, né, trazendo a discussão um pouco para a atualidade, como a Vivi também, é inevitável, a gente vem atravessando tempos duros, não que o passado tenha sido mole, né, mas é que agora dói mais na pele, parece que a velocidade está aceleradíssima, assim, os caras estão criando estratégias muito rapidamente, muito inteligentes, e
e conseguindo avançar nas maldades, como eu digo, na velocidade da luz, é um ritmo alucinante. Mas com relação à educação, principalmente no que diz respeito à educação da classe trabalhadora ou dos filhos da classe trabalhadora, os ataques historicamente sempre existiram. A própria a escola que foi criada para esses filhos já não nasce como uma escola igual aos filhos da burguesia. Então, não é novidade atacar a escola dos pobres. O que eu venho aqui reiterar é que, de uns tempos para cá, como o Vivi já adiantou, a coisa está mesmo... A gente não sabe nem qual direito defende primeiro, né? Tamanha... Porque a estratégia é essa, vem de todo lado. Bom, a questão, eu acho que a Vivi falou da questão aí das privatizações e do golpe, e agradeço a Vivi que tem o pleno acordo com o que ela apresenta, mas me pego sempre refletindo, e acho que vale trazer isso para a abertura de um evento que tem uma ligação direta com a educação. Essa semana, agora, recente, né, anteontem, os resultados do PISA e toda essa discussão, a mídia chocada, os pseudo-especialistas dando entrevistas a todo tempo e dizendo dos problemas, que é um absurdo, que os estudantes brasileiros não sabem escrever e nem fazer conta, e enfim. E quem está na escola ou pesquisando a educação sabe que o ataque existe historicamente, mas que dentro desse pacote, desse ideário neoliberal, o currículo foi afetado de uma maneira muito direta, então a formação diretamente oferecida aos estudantes, ela foi afetada, modificada, né? E as condições de trabalho, a precarização do trabalho foi amplificada de uma maneira muito forte. E então eu me pego pensando, pois os caras entopem o currículo de empreendedorismo, essas disciplinas novas, projetos de vida, todo tipo de cirandas e competências e etc. E depois eles vão para a mídia fazer pseudoanálises desses resultados, porque o cara não aprendeu a fazer conta. Poxa, a ciranda e o projeto de vida, então, não ensinam. Então, ou a gente defende um currículo cirandeiro, ou a gente defende o PISA. As duas coisas não dá. E teria até uma terceira opção de não defender nenhuma das duas. Eu acho que a maioria aqui se encaixa. Mas é um discurso, é uma falácia convincente para quem é leigo. E penso que os sindicatos precisam se organizar para enfrentar, e não que seja fácil. Essa construção dessa narrativa, que é uma palavra que vem me incomodando tanto, mas que cola muito e que é muito difícil, enquanto organização, combater e desmontar essa estratégia falaciosa que já há uns 30 anos vem colando muito bem na sociedade, porque são discursos bonitos, de pessoas brancas, engravatadas, cheirosas, e elas falam, fica todo mundo achando incrível. Então, não que eu pense que os sindicatos tenham apenas essa preocupação agora, né? Muito pelo contrário, existe aí defesa da manutenção de direitos básicos, ataques diretos a questões históricas, direitos históricos sendo retirados. Então, tem urgências aí acontecendo, e não só em São Paulo, né? Em todas as redes do país, em algumas mais, outras menos, os planos de carreira vêm sendo atacados ou reformulados, alguns revogados na íntegra para um novo modelo surgir, salários sendo trocados por subsídios. Então, os sindicatos têm uma luta aí gigantesca de muitas frentes, e isso dificulta a centralidade do projeto sindical, da ação sindical. Eu consigo ter essa percepção. E aí, não bastasse isso, essa questão maior que modifica, né, que altera
altera a identidade da escola de uma maneira muito significativa, a função da escola é transformada. A função da escola passa a ser formar sujeitos que possam viver nesse mundo do empreendedorismo. Eu digo sempre assim, eu tenho que convencer os meus estudantes do ensino médio que se cada um se esforçar muito, cada um vai poder ter o seu próprio Banco Itaú. Então, em que medida o sindicato vai ter força e encontrar estratégias? Força eu acho que tem, eu acho que as estratégias do lado de lá se modernizaram e a gente talvez esteja patinando um pouco do lado de cá. Estratégias para combater esse ataque maior dessa nova subjetividade que é imposta à formação dos sujeitos, e isso passa pelo currículo, é inevitável, né, do currículo da escola, e de que maneira, em que medida a gente vai ter força e capacidade organizativa para combater essas questões. É claro, estudando as histórias, a gente aprende muito a respeito das estratégias e das ações, e das falhas também, e aí mistura-se tudo, né? Uma boa parte deste grupo pesquisa sindicalismo na educação, atua em educação e milita no sindicato no campo da educação. Então, a gente vai construindo aí esses entendimentos, esses saberes por várias facetas, mas que não dá para separar, a gente é uma pessoa só, né? Às vezes precisa deixar um lado um pouco mais adormecido do que outro, mas no fundo não dá para deixar a sindicalista em casa quando eu vou para a escola trabalhar. Não dá para deixar a pesquisadora na escola quando eu vou levar bomba na frente da Lesp. É uma pessoa só, cada um aqui, né, é um e faz parte de um todo. Então, é isso, eu tenho certeza que vai ser um evento muito frutífero, que a gente vai, além de poder apresentar as coisas que a gente conseguiu pesquisar nesse período, a gente também vai aprender com as pesquisas dos colegas e dos novos colegas que a gente vai conhecer, que eu vi que tem uma galera nova aí. A gente tem ainda um tempo, tinha ficado previsto, eu vou pedir para o Bauer, eu gostaria muito que você encerrasse aqui a abertura, Bauer, para a gente depois ter um tempinho para um café para iniciar a primeira mesa. Você topa meu convite? Obrigado, Hélida, pelas palavras, fiquei até emocionado aqui. Eu costumo sempre falar de forma muito séria, né, que a universidade nasceu sem professores. Não haviam professores originalmente na universidade, os professores vieram depois, né? As universidades eram autogeridas pelos alunos, né, que ensinavam a si mesmos em círculos e socializando o seu conhecimento. Então, o que sustenta um grupo de pesquisa são as pesquisas, e as pesquisas novas, né, que frutificam e se desenvolvem, são realizadas pelos alunos em diferentes etapas. Isso é muito importante, né? Então, a importância do Grupis e de outros grupos de pesquisa que existem pelo mundo afora está na disposição que as pessoas têm de construir conhecimento novo, de trazer temáticas, né, que não foram ainda abordadas, né, ou estabelecerem revisões críticas, né. Ontem mesmo, almoçando com o Celso, nós estávamos observando a importância da psicologia da educação como disciplina escolar na afirmação e no reconhecimento da psicologia como uma área do conhecimento. Porque alguns colegas, nesse atual momento, torcem muito o nariz para a psicopedagogia. Aí tivemos uma discussão lá no colegiado, e alguns desses colegas, onde já se viu, né? Esse número enorme de pessoas cursando psicopedagogia, isso nem ciência é e tal, né? Aí na reunião eu lembrei isso, olha,
Quando eu entrei na universidade, né, a psicologia, eu já sou velho, né, a psicologia não era reconhecida. E a Vivi lembrou, a Hélida também, nós vivemos esses momentos trágicos aí, né, da pandemia, no mundo todo, né, e particularmente no Brasil, a negligência, os crimes de lesa humanidade que foram cometidos pelas nossas autoridades, né, locais, regionais, municipais, estaduais, né, e principalmente pela presidência da República, né, na figura do Bolsonaro, como que a psicologia foi importante, né, para acolher aí, né, depressões, sofrimento humano, desespero, né, que se espalhou por toda parte, né? Então, o fato de estarmos na universidade, que é um ambiente, né, crítico, né, não nos torna imune à alienação e aos preconceitos, né, que se desenvolvem, né, pelo conjunto da vida social. Nós também somos atingidos por ele. Então, temos que ter paciência, né, e do ponto de vista da busca do conhecimento, o caminho é esse, né? É um estudo, é outro, um estimula o outro, como você disse, Elida. Vamos nos dando as mãos, né, e seguindo, né? Mas já que você me ofereceu a palavra, eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao professor Orlando, que está conosco aqui, né, que liderou um coletivo da Rede Haste, né, num projeto muito ousado de rede internacional, e fomos informados, eu recebi ontem a relação, ou anteontem, lá do CNPq, né, porque eu sou parecerista, eles mandam para a gente uma relação prévia, né, já fiquei muito contente, mas não era ainda para ser divulgado, né, mas hoje eu recebi o informe oficial do CNPq, né, então é um projeto de rede liderado pelo Orlando, se ele puder falar aqui também, acho que é importante, porque isso fortalece muito o que nós estamos fazendo, né, foi aprovado, né. E também dar os parabéns pelo Tiago, não sei se o Tiago está conosco ainda, se ele saiu, né? Que também fizemos um pedido de financiamento à CAPES, né? De estágio no exterior, particularmente vai ser feito no Chile, lá na Universidade de Santiago, né? Onde acabamos de realizar, inclusive, agora o simpósio da Rede Haste, então o projeto foi aprovado internamente, né? Conseguimos aprovar, então o Tiago e o Orlando, né, estão de parabéns também. São momentos que mostram, né, que apesar das dificuldades que nós enfrentamos, né, que são muitas dificuldades, né, temos produzido uma gama de conhecimento, né, substancial, consistente, que tem sido, né, paulatinamente reconhecido, né, como atestam esses momentos, né, de felicidade. Tem muito trabalho por trás disso, o Orlando que o diga, né, Orlando? Não sei se ele está conosco aqui, mas, né, vai ficar registrado, ele ainda está gravando, né? Tem muito momento de trabalho, muita tensão às vezes, discussões acaloradas entre nós lá, né? Mas que de fato, né, coroa aí, né, esses processos, né, constituintes de um conhecimento, né, na área da educação em geral, né, como o projeto liderado pelo professor Orlando, né, traduz, né, porque a rede nós temos sociólogos, nós temos colegas das ciências sociais e políticas, temos antropólogos, né, temos colegas que trabalham com a questão de gênero, temos historiadores, enfim. A rede abarca um conjunto enorme de áreas, né, e sub-áreas do conhecimento, e, em particular, o Grupi se dedica à história, né? Por conta disso, inclusive, que nós criamos um simpósio específico do campo da história, para podermos acolher esses trabalhos e estimular, principalmente, a participação dos pesquisadores, né, em fase inicial, na realização dos mestrados, doutorados, etc., né? São momentos muito importantes, né? A aprovação do projeto liderado pelo professor Orlando, ela tem um componente muito importante para os pesquisadores, né, que estão
numa fase mais avançada. Vai ser muito importante, porque ela pressupõe bolsas de pós-doutorado, o que para a rede vai ser muito importante. Nós vamos poder potencializar alguns pesquisadores, né, que vêm se dedicando ao estudo, né, do associativismo e do sindicalismo, né, dos trabalhadores em educação, né, em estágios internacionais, com recursos, né, que o CNPq vai nos oferecer, né. Isso vai ser muito bom, né, porque esses estudos, posteriormente, vão aparecer nos relatórios, vão se transformar em artigos, em livros, né, vão ser apresentados em eventos, o que, evidentemente, não só fortalece, né, o que nós estamos fazendo, mas, principalmente, poderá estimular novos estudos, né, poderá trazer alento, né, e perspectivas de desenvolvimento do que temos feito, né, nos últimos anos, aí, né, principalmente sobre a guarida da rede AST, né. É um momento muito bom, né, estamos aqui nessa fase da abertura do evento, né, acho que foi a Vivi, né, que lembrou esses recursos. Eu não sei se são eletrônicos, o Cássio pode nos ajudar, não sei se isso aqui faz parte da eletrônica, né? Mas esses recursos, né, cibernéticos, né, que nós estamos usando, favorece, né, por um lado, né, essa interação, né, digital, né, e por outro lado também, né, temos que nos preocupar com a retomada dos encontros presenciais, né, mais de interação, né, de socialização, de conhecimento, de troca de abraços, né, de afetos, né, de conspirações, né, no sentido de trazermos questionamentos. Então, essa fase híbrida, eu acho que ela traz um pouco disso. Eu acho que os eventos, de forma remota, já são uma tendência, acho que estão consolidados, né? Me parece que não só a área da educação, outras áreas abraçaram essa modalidade, então eles vieram para ficar, né? Mas, por outro lado, como o evento que nós realizamos no Chile agora, lá em Santiago, né? Alguns de vocês estiveram presentes lá em Santiago, demonstra muito bem, né? Pelo escopo, pela abrangência social que nós atingimos, os eventos presenciais, eles são muito importantes, eles são significativos, né? E permitem algumas interações que, não é que é uma barreira, mas, enfim, a forma remota, né, e digital não possibilita. Então, vamos ter que pensar um pouco nesse modelo, vamos organizar agora o encontro de São Paulo, né, da Rede Arte, acho que vai entrar também um pouco essa discussão lá com o professor Evaldo, com o professor Ricardo, com a Hélida, né, que estamos tentando organizar os primeiros passos desse encontro, né, do ano que vem. Enfim, temos muita coisa para fazer, e envolvimento das pessoas que estão aqui, né, e outras que estão em horário de trabalho, não podem participar por conta das suas responsabilidades laborais, né, mas que nos acompanham, que estão conosco, que estão trocando ideias, né, a todo momento. Então, muito obrigado, Elida, pela oportunidade, né, de estar participando aqui da abertura, né. Acho que o Tiago pediu a palavra, não sei se o Hernando está aí, se o Hernando tivesse aí também, seria importante que ele também se pronunciasse, caso esteja presente. Opa, estou aqui, Bauer. O Hernando, eu posso te fazer um pedido público antes de você falar? Opa, por favor. Posso fazer? Tomara que você possa aceitar. Não, que a pessoa do Andes não vai poder participar. Você poderia substituí-la na mesa representando o Andes para falar da experiência internacional do Andes? Então, bom dia. Tudo bem aí? Abri a câmera aqui. Eu entrei meio de Ficamos sabendo gaiato. disso alguns minutos atrás, Hernando. Desculpa. Eu entrei meio de gaiato aqui, agradecer aí, né, que a Karen divulgou lá o link, viu, Karen? Tá aí a Karen. E aí eu resolvi acessar. Não estava previsto, né? Essa minha entrada aqui não estava prevista.
Mas, enfim, o Bauer, eu quero cumprimentar todo mundo aí, né, dizer que é uma satisfação passar por aqui, né, dar esse alô. É um alô mesmo, né, não vou ficar. No sentido de reconhecer a importância desse simpósio aí, né, para a Rede Haste, né, não só o simpósio em si, mas toda a movimentação que existe, né, em São Paulo, e aí, inclusive, com o próximo encontro, né, que vai ser muito relevante do ponto de vista do fortalecimento da rede, tendo em vista a ampliação que ela tem ganhado, né, um escopo de novos países, novos integrantes, não é? Então, São Paulo faz essa intermediação, né, esse processo intermediário aí dos nossos eventos, nossos encontros, como o Bal acabou de falar, né, do evento do Chile, que eu estou vendo que muitas caras aqui, muitas pessoas que estiveram lá, né, e mesmo que que não estivessem presentes, né, estou me lembrando aqui da Tabata, que ficou à distância, está aqui, né, já vi aqui, é, e por aí vai, outras pessoas também, né? Acho que foi assim, bastante significativa a presença aí do grupo, né, do Grupis, né? Muitas pesquisas, tem sido um foco, né, um centro, como diz Hélida, né, um centro de difusão da temática sobre associativismo e sindicalismo da educação, bastante interessante, que a gente respeita, né? Inclusive aí a divulgação e a publicação, né, ou as publicações que têm surgido no âmbito, né, dos trabalhos aí do grupo, enfim, da Uninove, né? Inclusive está saindo um livro, né, salvo engano, na nossa última reunião nós tomamos conhecimento desse novo livro, né, que nós saudamos também aí para a difusão desse conhecimento e cada vez mais, né, Hélida, como você falou, saindo desse campo da secundarização, né? A gente sabe que não é um tema muito prestigiado. Bauer falou do resultado do CNPq, ainda estamos na luta, viu, Bauer? Não saiu o resultado final, né? Estamos na luta ainda, vamos ver, né? Porque, inclusive, a análise sobre o tema, né, pesa, né? É fator de preconceito mesmo, discriminação, a gente sabe disso, né? Teve um parecer que foi desfavorável, né? Teve dois favoráveis, dois ou três, acho que três, e um desfavorável. Então, estamos na luta ainda. Vamos ver se no resultado final a gente consegue, né? Mas muito ruim esse parecer desfavorável. A pessoa fica ali tentando encontrar algum tipo de dificuldade no projeto, né? Fica ali com a lente mesmo, mas não se sustenta a análise que foi feita, sabe? A gente sabe como é que muitas das vezes parecerista, quando quer, não simpatiza muito com uma determinada abordagem, ele faz de tudo para não dar certo, né? Então é isso, né? Inicialmente, queria saudar mesmo esse simpósio, é o terceiro, né, simpósio. Dizer, Bauer, que eu estou licenciado aí, né, do Andes, eu acho que seria mais interessante uma outra pessoa, eu posso até ver isso, né, tranquilamente, mas se você quiser fazer de forma oficial, talvez um e-mail ali, né, para secretaria@andes.org.br, aí quem tiver de plantão, né, atende, sabe? Acho que vai ser o melhor caminho, viu? Não que eu não queira contribuir de maneira nenhuma, né? Posso sim, mas aqui a questão de respeito, né, à entidade e quem está atuando na área de plantão aí, né, poder atender essa demanda que eu acho que é relevante. Eu vou ajudar sim, com certeza, né? Se você até quiser, ao fazer o contato, citar ou me copiar, por aí vai, eu ajudo sim nessa demanda, tá bom? Então é isso, viu, gente? Aquele abraço aí, estou vendo várias caras aqui conhecidas, um beijo aí, um grande abraço e um bom evento aí para todo mundo. Tiago, você tinha pedido para falar? Opa, desculpa quebrar o protocolo aí, eu só quero afirmar também com as falas da Hélida, agradecer publicamente todo o seu acolhimento comigo, com os meus colegas orientandos,
E toda a dedicação que você tem tido assim comigo, eu me sinto bastante acolhido e emocionado. E te agradecer publicamente. Muito obrigado. Tiago, aqui é Grupis, a gente não tem protocolo, não. O nosso protocolo é quebrar os protocolos. O Bauer que ensinou. Eu gostaria, então, de agradecer Bauer de novo, as pessoas todas que estão presentes, aos colegas do Grupis, Vivi pela abertura tão cuidadosa, muito obrigada. Queria propor que a gente pudesse ter 10 minutinhos de trégua. Eu deixo a sala aberta, interrompo a gravação, quem quiser ficar batendo papo. E 10 horas a gente retoma para fazer a mesa 1, pode ser? Então eu vou interromper a gravação